Fala galera rubro-negra, preparem-se, porque o que eu vou contar agora é simplesmente inacreditável. É uma bomba que acabou de explodir no mundo do futebol e que vai deixar todos vocês de queixo caído, gritando de emoção e correndo para o Maracanã. Vocês não vão acreditar no que aconteceu, mas eu juro que é verdade. E eu estou aqui com exclusividade no Rubro News FC para revelar cada detalhe dessa história que vai mudar os rumos do futebol brasileiro e mundial para sempre. Segurem-se nas mãos e empurram cadeiras, apertem os cintos, porque essa notícia é um terremoto, um tsunami, uma revolução que vai fazer o planeta parar para assistir ao Flamengo. Estamos falando da maior contratação da década, quiçá do século, e eu vou contar tudo, tintim por tintim, com a paixão e a energia que só a nação rubro-negra merece. Vamos direto ao ponto, porque essa história é quente, é urgente, é agora! Tudo começou em uma noite épica, daquelas que entram para os livros de história e para as lendas contadas de geração em geração. O Flamengo, o nosso Mengão, enfrentou o todo-poderoso Bayer Leverkusen, um dos gigantes absolutos da Europa, uma máquina de futebol que assusta qualquer adversário. Mas o que aconteceu? O Flamengo não tomou conhecimento, passou por cima como um rolo compressor, um furacão vermelho e preto e aplicou uma goleada histórica, avassaladora, humilhante. 5-1. Isso mesmo, 5-1. Os alemães saíram do campo atordoados, sem entender o que os atingiu, enquanto a torcida rubro-negra fazia o chão tremer com gritos de Mengo, Mengo! Foi uma noite de glória, de supremacia, de mostrar ao mundo que o futebol brasileiro ainda manda no planeta. Mas galera, o que ninguém esperava era que essa partida fosse apenas o começo de algo muito maior. Enquanto os refletores brilhavam e os jogadores comemoravam, um olhar atento estava fixo em um jogador do Leverkusen. E esse olhar era de ninguém menos que Filipe Luís, o nosso eterno ídolo, que hoje faz parte da comissão técnica do Mengão. Ele, com sua experiência de quem já jogou nos maiores palcos do mundo, viu algo especial. Algo que brilhou mesmo na derrota humilhante do adversário. E esse algo era Alejandro Grimaldo. Sim, galera, Alejandro Grimaldo, o lateral esquerdo que é considerado um dos melhores do planeta. Um gênio da bola, um craque que faz a diferença em qualquer equipe. Filipe Luís não perdeu tempo. Após o apito final, ele foi direto aos bastidores e disse para quem precisava ouvir: esse cara é o que o Flamengo precisa. Ele é o futuro do Mengão. E assim começou a missão mais ousada, mais insana e mais genial da história recente do clube. Agora, vocês devem estar se perguntando: como assim, Rubro News FC? Como o Flamengo foi buscar um jogador desse calibre, que estava brilhando na Europa, disputando Champions League, sendo cobiçado por todos os gigantes do velho continente? Preparem-se, porque os detalhes dessa contratação são de tirar o fôlego, são de deixar o coração na boca, são dignos de um roteiro de cinema que mistura suspense, drama e uma pitada de loucura. Vamos aos fatos, porque vocês merecem saber tudo, cada vírgula dessa operação que vai entrar para os anais do futebol. Primeiro, o valor da transferência. Segurem-se, porque isso é inacreditável. Alejandro Grimaldo veio de graça para o Flamengo. Isso mesmo, de graça, R$0, 0 euros, 0 custo. Como isso foi possível? Uma questão contratual que é um verdadeiro golpe de mestre da diretoria rubro-negra. No contrato de Grimaldo com o Bayer Leverkusen, havia uma cláusula secreta, daquelas que só os mais espertos descobrem. Se o Leverkusen não se classificasse para a Champions League na temporada seguinte, o jogador poderia sair sem custo algum. E adivinhem o que aconteceu? O Leverkusen, ainda abalado pela surra que levou do Mengão, tropeçou na Bundesliga e ficou fora da competição europeia. Foi a brecha perfeita, o momento exato, a chance de ouro que o Flamengo agarrou com unhas e dentes. A diretoria, sempre esperta, sempre ligada no mercado, viu a oportunidade e partiu para o ataque como um predador faminto. Mas não pensem que foi fácil, galera. Mesmo vindo de graça, trazer Grimaldo para o Flamengo foi uma batalha épica, uma guerra. Nos bastidores que envolveu reuniões secretas, ligações no meio da noite e uma tensão que dava para cortar com faca.
Outros clubes estavam na cola e a concorrência era feroz, quase desumana. Estamos falando de gigantes como Real Madrid, Manchester City e PSG. Clubes que jogam dinheiro na mesa como se fosse confete, que têm orçamentos bilionários e que não aceitam perder uma disputa no mercado. O PSG, por exemplo, chegou a oferecer um salário de 10 milhões de euros por ano para Grimaldo, uma fortuna que faria qualquer um pensar duas vezes. O Real Madrid prometeu um lugar no time titular ao lado dos maiores craques do mundo, enquanto o Manchester City acenou com a chance de trabalhar com um dos melhores técnicos da atualidade. Era uma pressão absurda, um cerco que parecia impossível de quebrar. Mas o Flamengo tinha um trunfo na manga, algo que nenhum desses clubes podia oferecer: a paixão da maior torcida do mundo, o calor do Maracanã lotado, o sonho de jogar no Brasil e fazer história em um clube que é sinônimo de glória. Grimaldo, que sempre teve curiosidade pela cultura do futebol sul-americano, ficou encantado com o projeto rubro-negro. Em uma ligação secreta, feita às escondidas no meio da noite, ele ouviu as promessas do Flamengo e sentiu que ali era o lugar onde poderia brilhar como nunca antes. Mas a negociação ainda estava longe de acabar. Houve uma reunião clandestina em um hotel discreto no coração do Rio de Janeiro, onde os representantes do Mengão e do jogador se encontraram sob o mais absoluto sigilo. A imprensa não tinha pista. Os espiões dos outros clubes estavam perdidos e o suspense era de enlouquecer. Em um momento crítico, quando parecia que o PSG ia levar a melhor, Grimaldo tomou a decisão que mudou tudo. Eu quero o Flamengo! Eu quero fazer história no Brasil! E assim, galera, o impossível aconteceu. O contrato? Uma obra de arte? Grimaldo assinou por 4 anos com o Mengão, um compromisso de longo prazo que mostra a confiança dele no projeto. O salário? Baixo, galera, incrivelmente baixo para um jogador do seu nível. Ele vai ganhar 500 mil euros por ano, uma pechincha, um valor que é quase uma esmola comparado ao que ele poderia receber na Europa. Mas calma, porque tem mais. O contrato está cheio de bônus e cláusulas que tornam o acordo ainda mais impressionante. Por exemplo, há um bônus de 100 mil euros para cada título que o Flamengo conquistar com Grimaldo em campo. Tem metas individuais também. Se ele alcançar 10 assistências na temporada, ganha mais 50 mil euros. Se participar diretamente de 15 gols, seja marcando ou assistindo, embolsa outros 75 mil euros. É um contrato que recompensa o desempenho, que desafia o jogador a dar o seu melhor a cada partida. E a cláusula de rescisão? Um número seguro que assusta qualquer concorrente: 100 milhões de euros. Isso mesmo, 100 milhões de euros. Se algum clube quiser tirar Grimaldo do Flamengo antes do fim do contrato, vai ter que abrir os cofres e pagar uma fortuna que poucos no mundo podem bancar. É uma proteção, uma garantia de que o Mengão está segurando um tesouro e não vai deixá-lo escapar tão fácil. Esse é o tipo de visão que faz do Flamengo um clube diferente, um clube que pensa grande, que joga para vencer em todos os sentidos. Agora, vamos conhecer quem é Alejandro Grimaldo, porque esse cara não é qualquer um, ele é um fenômeno, um monstro sagrado da bola que está chegando para revolucionar o futebol brasileiro. Nascido em Valência, na Espanha, em 1995, Grimaldo começou sua jornada nas categorias de base do Barcelona, um dos clubes mais prestigiados do planeta. Lá, ele era visto como uma joia rara, um talento bruto que tinha tudo para dominar o mundo. Mas, como acontece com muitos jovens no Barça, a concorrência era brutal e ele acabou não conseguindo espaço no time principal. Em 2016, o Benfica, de Portugal, viu o potencial do garoto e o levou para Lisboa. E foi aí que a estrela de Grimaldo começou a brilhar de verdade. No Benfica, ele se transformou em um dos melhores laterais esquerdos da Europa. Foram 4 títulos do Campeonato Português, 2 taças de Portugal e uma série de atuações que deixaram os torcedores de boca aberta. Seus cruzamentos precisos, seus chutes potentes de fora da área e sua capacidade de apoiar o ataque como poucos fizeram dele um jogador indispensável. Em 2023, o Bayer Leverkusen o contratou por uma fortuna e na Alemanha, ele continuou a mostrar seu valor, sendo um dos destaques da Bundesliga e da Champions League.
Mas foi contra o Flamengo, naquela goleada histórica de 5-1, que ele chamou a atenção do mundo rubro-negro, mesmo estando do lado perdedor. Grimaldo também tem um currículo de dar inveja quando o assunto é seleção espanhola. Ele foi convocado para a Eurocopa e para a Copa do Mundo, onde mostrou que tem nervos de aço e talento de sobra para brilhar nos maiores palcos. Entre os prêmios individuais, ele foi eleito o melhor lateral esquerdo da Liga Portuguesa em 2 temporadas e integrou a seleção do campeonato várias vezes. É um jogador que acumula troféus, elogios e o respeito de adversários e companheiros. Mas o que faz Grimaldo tão especial? Vamos falar do estilo de jogo dele, porque é aqui que a coisa fica ainda mais emocionante. Ele é um lateral esquerdo moderno, completo, daqueles que mudam o rumo de uma partida em um piscar de olhos. No ataque, ele é uma máquina. Chega à linha de fundo com facilidade, faz cruzamentos milimétricos que deixam os atacantes na cara do gol e ainda tem um chute de longa distância que é um verdadeiro míssil. É especialista em cobranças de falta também, com uma precisão que já fez muitos goleiros passarem vergonha. Na defesa, ele é rápido, inteligente, com um senso de posicionamento que dificulta a vida de qualquer driblador. Fisicamente, é um touro com resistência para correr os 90 minutos sem cansar. Mentalmente, é um líder, um cara que não treme na hora da decisão, que assume a responsabilidade nos momentos mais difíceis. Se fosse para comparar Grimaldo com outros craques, eu diria que ele tem a habilidade ofensiva de Marcelo, aquele toque de mágica que encanta as arquibancadas, misturada com a disciplina tática de Jordi Alba, que sabe exatamente onde estar em cada momento do jogo. É uma combinação letal, galera. Um jogador que reúne o melhor dos dois mundos, seus pontos fortes, técnica apurada, visão de jogo, explosão física e frieza na hora de decidir. Pontos fracos? Talvez uma certa teimosia em arriscar jogadas de efeito quando o simples seria suficiente. Mas isso é detalhe perto do talento que ele traz para o campo. Por que o Flamengo contratou Grimaldo? Porque o Mengão precisava de um reforço de peso na lateral esquerda, uma posição que pedia alguém com qualidade de elite para elevar o nível do time? E Grimaldo é exatamente isso. Um jogador de classe mundial, com experiência em grandes competições e uma mentalidade vencedora que vai contaminar todo o elenco. Ele chega para ser titular absoluto, para ser o dono da posição, para transformar a esquerda do campo em uma arma mortal do Flamengo. Ele se encaixa perfeitamente no esquema tático do time, trazendo mais opções ofensivas com sua capacidade de atacar e uma solidez defensiva que vai dar segurança nos momentos de pressão. Mas não é só isso, galera. A contratação de Grimaldo é um recado para o mundo. O Flamengo não é mais apenas um clube brasileiro, é um clube global, um titã do futebol que atrai os melhores do planeta. Isso muda tudo! O futebol não será mais o mesmo depois dessa jogada de mestre. Com Grimaldo, o Mengão ganha um diferencial que o coloca como favorito em todas as competições que disputar. Imaginem ele avançando pelo lado esquerdo, cruzando bolas açucaradas para os atacantes, cobrando faltas que vão explodir as redes adversárias. Imaginem a torcida no Maracanã cantando o nome dele, vibrando com cada jogada. É de arrepiar, é de fazer o coração disparar e o impacto vai além do campo. A chegada de Grimaldo vai motivar todo o elenco, vai fazer os outros jogadores se espelharem nele e darem ainda mais dentro de campo. É um efeito dominó, onde a qualidade de um craque eleva o nível de todos ao redor. O Flamengo já tem um time forte, mas com Grimaldo, ele se torna praticamente imbatível. E no futuro, com ele no elenco, o Mengão vira candidato sério a conquistar o Brasil, a América e até o mundo. Sim, galera, o Mundial de Clubes está no horizonte e com Grimaldo, o Flamengo pode sonhar em enfrentar os gigantes europeus de igual para igual e trazer o título mundial de volta para o Brasil. Essa contratação também abre portas no mercado internacional. Outros grandes jogadores vão olhar para o Flamengo e pensar: se Grimaldo foi, eu também quero. É o começo de uma nova era, uma era de domínio rubro-negro que vai fazer tremer os alicerces do futebol mundial. Mas claro, com grandes contratações vem grandes expectativas. A nação, que é a torcida mais apaixonada e exigente do planeta, vai querer ver Grimaldo voando em campo, dando assistências, marcando gols, levantando taças.
E eu não tenho dúvidas de que ele está pronto para isso. Ele já provou seu valor na Europa e agora vai mostrar que pode ser um rei no Brasil. Então, galera rubro-negra, preparem-se porque o melhor está por vir. Alejandro Grimaldo é a peça que faltava no quebra-cabeça, o craque que vai levar o Flamengo a voos nunca antes imaginados. Essa contratação é um marco, um divisor de águas, um momento que vamos contar para nossos filhos e netos com orgulho. Vamos lotar o Maracanã, vamos cantar mais alto, vamos apoiar como nunca, porque o Mengão está mudando o jogo e Grimaldo é o símbolo dessa revolução. O futebol brasileiro ganha um novo rei e o mundo inteiro vai ter que se curvar à força do Flamengo. E aí, o que vocês acharam dessa bomba histórica? Digam nos comentários, compartilhem com os amigos, chamem todo mundo para discutir essa loucura! O Flamengo está em chamas e a nação vai incendiar o planeta. Mengão até o fim!